Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a mídia e o judiciário com o jornalista Laurindo Leal Filho. Professor Laurindo, nós falamos no bloco anterior sobre alguma coisa sobre a Operação Satyagraha, o julgamento, etc. E agora vamos falar um pouquinho do mensalão. A mídia praticamente condenou previamente os réus, isso ficou evidente, e a decisão do Supremo Tribunal Federal acabou coincidindo, foi na mesma direção. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, recém-nomeado, ele afirmou, entretanto, que esse julgamento do Supremo foi um ponto fora da curva, a expressão dele. E provavelmente ele estava se referindo em relação às decisões do tipo do tribunal ao qual passou a pertencer. O senhor concorda com o ministro? Olha, sim, e eu quero dizer mais. Eu quero dizer que esse talvez tenha sido o melhor exemplo daquilo que eu falei antes, das imbricações entre justiça e mídia. Nunca houve, eu acredito, na história, uma aproximação tão grande, né, dessas duas instituições. A começar desta alcunha mensalão. Mensalão é uma expressão criada pela Folha de São Paulo e que depois acabou se generalizando por todos os meios de comunicação. E nunca houve um mensalão, nunca houve pagamento mensal. Não há no processo nenhuma afirmação clara, nenhuma evidência de que pode ter havido pagamentos, mas nunca mensais. Portanto, o mensalão virou uma alcunha, né, usada pela mídia para caracterizar negativamente, né, os autores de uma ação que estava no tribunal. Então eu acho que essa declaração do novo ministro, ela é precisa e corajosa, porque mostra que isto ocorreu num ponto fora da curva. Eu costumo mencionar, e eu acho que valeria a pena as pessoas que quiserem se inteirar melhor do que foi essa ação 470, alcunhada pela mídia de mensalão, lerem os trabalhos do jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, na revista que ele dirige, onde ele mostra claramente uma série de enganos que ocorreram ao longo desse processo que talvez tenham motivado essa expressão ponto fora da curva. É um processo que um dia a história ainda explicará melhor. Professor, há uma queixa dos movimentos sociais, o Movimento Sem Terra, movimentos de ocupação de áreas urbanas, entre outros, que acusam o judiciário de parcialidade em casos de reintegração de posse ou de condenação de jornalistas da imprensa também chamada de alternativa, como Luiz Carlos Azenha, Paulo Henrique Amorim, Luiz Flávio Pinto e outros tantos. O senhor vê algum fundamento nessas queixas? Olha, Vanderlei, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a questão da reintegração de posse. Juiz é um ser humano, né, como outro qualquer. Não está livre das relações sociais, culturais e principalmente das relações de classe que ele mantém ao longo da sua vida. Infelizmente, no caso das reintegrações de posse, há exemplos claros de que algumas decisões foram decisões motivadas por interesse de classe. E eu vou dar o exemplo. O caso do Pinheirinho, em São José dos Campos. Foi uma decisão nitidamente tomada a partir de interesses de uma classe social contra a outra. A decisão da juíza que determinou aquela reintegração de posse é uma excrescência em qualquer país do mundo. Foi um ato antissocial nítido. Né? Ainda havia uma série de procedimentos possíveis para resolver a questão administrativamente, ou mesmo no judiciário, sem a necessidade da reintegração. E a reintegração foi brutal. Foi brutal. Eu dou esse exemplo, mas há outros, infelizmente. E quanto aos jornalistas, eu acho que nós estamos perigosamente entrando num processo de judicialização da imprensa. Com o fim da lei de imprensa, que o ministro Aires Brito considera uma grande obra sua, que eu acho que foi um desastre, porque acabou com aquilo que a única coisa que a sociedade tinha de defesa em sua relação à mídia, que era o direito de resposta. Com o fim da lei de imprensa, acabou o direito de resposta. Qualquer discussão já caminha para o judiciário e nós temos esses casos que você mencionou que são nítidos, né? E tudo isso poderia ser resolvido de uma maneira muito mais ágil e justa se nós tivéssemos uma legislação que desse conta disso. Não temos e tudo vai para o processo judicial. Professor, o senhor acredita que um juiz pode se sentir impotente diante do massacre midiático, cobrando uma decisão sua
numa ou noutra direção? Olha, eu acho que há momentos que isso pode ocorrer. Não tenho visto isso com muita frequência, né? Não tenho visto isso com muita frequência, mas eu acho que há um problema aqui no Brasil nessa relação que eu não vejo em outros países, por exemplo, na Inglaterra. Não há nenhuma possibilidade da mídia estar ao longo de um processo em andamento, dando opiniões, acusando. A mídia muitas vezes acusa e condena antes da justiça, o que constrange o juiz. Pode vir a constranger o juiz, pode ou não, mas há juízes que podem ficar constrangidos em relação a isso. Então eu acho que esta é uma outra questão importante que não é discutida no Brasil. Quais são os limites da ação da mídia em relação ao judiciário em casos em andamento? Infelizmente, a mídia não tem limite nenhum. Se ela vai, como eu disse, ela julga e condena independente do que o judiciário está fazendo, o que eu acho que é perigoso, né, para a própria instituição. Bom, o senhor falou agora de limites. Eu pergunto, a televisão, de um modo geral, ela apresenta de forma clara as notícias sobre decisões judiciais, inclusive observando aí esses limites que o senhor consideraria razoáveis? Olha, eu acho que não, pelo que eu acabei de dizer, a partir, inclusive, como, por exemplo, casos policiais, eu vou me referir a casos policiais. Casos policiais, há uma exposição de pessoas, pela televisão, que são criminosas, no meu ponto de vista. Né? As pessoas são expostas, às vezes, como bandidos, né? Ou como criminosos, sem que a justiça tenha decidido isso. Eu não vou voltar, mas a gente tem que dar para o telespectador entender o exemplo que é clássico, que ficou clássico no Brasil nas leituras sobre comunicação, que é a Escola Base de São Paulo, né? Onde pessoas inocentes tiveram as suas vidas reduzidas a pó, né? Morreram, inclusive, por causa disso, por doenças, ou então foram à falência, vivem hoje em precárias condições, porque a junção de um delegado de polícia, seduzido pela mídia, condenou essas pessoas sem que a justiça tivesse se pronunciado a respeito. Né? Então, sem dúvida alguma, a televisão comete e continua, basta ver esses programas policiais do final da tarde, que proliferam em todo o Brasil, né? Que expõem as pessoas a situações as mais vexatórias, sem nenhum constrangimento, sem nenhum cuidado. Professor Lalo, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.